O que eu vou compartilhar hoje é algo muito poderoso, é algo que eu venho estudando faz muitos anos e quem já me conhece, me acompanha desde 2014 aqui no YouTube, sabe que eu já gravei vários vídeos falando sobre o poder dos salmos. E muitas vezes de forma a atingir pessoas que apenas queriam se beneficiar daquela energia. Mas agora eu estou entrando em um nível mais profundo para você que quer aqui também aprofundar o seu conhecimento e também entender o que você está ativando, porque os salmos são super poderosos. Salmos são ferramentas magísticas de um extremo poder, utilizados em várias vertentes, em várias ordens iniciáticas, dentro de várias ritualísticas. Existem palavras-chave em cada salmo podem ativar objetivos específicos e realizar mudanças poderosas. Então, quando a gente fala sobre magia dos salmos, de transformação, é muito importante que a gente possa entender esses pontos e aplicá-los com sentimento e também formando uma energia. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas falando os salmos de forma maquinal, não vai adiantar. É a mesma coisa que você entrar em sintonia em uma oração e não estar colocando a sua energia ali. As palavras por si só são super poderosas, são antigas e ativam objetivos. E as pessoas também procuram entender isso. Então hoje eu vou falar sobre um salmo que basicamente as pessoas elas querem saber o salmo e repetir. E eu vou explicar passo a passo significados para que você possa ter uma conexão de poder pessoal, para que você possa elevar a sua energia, para que você possa estar em um estado de elevação também do seu ser, junto à força superior, junto às forças também celestiais que envolvem o trabalho de um salmo. Então a gente pode ter salmo para todo tipo de finalidade, para a saúde, para a prosperidade, para a proteção, qualquer tipo de finalidade você vai encontrar um salmo que se encaixe para que você ative isso. E muitas vezes as pessoas falam, mas o salmo é uma ferramenta magística? Sim, das maiores. E em todas as ritualísticas e ativações, ele pode ser encaixado. E lembrando que a magia pode ser positiva, a magia pode integrar a vida de uma pessoa, respeitando critérios estabelecidos de ética, de moralidade. Você vai entoar um salmo, falar um salmo, ativar magisticamente um salmo, primeiramente respeitando o livre-arbítrio, fazendo dentro da tua realidade. E por que eu estou frisando isso? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou ativar esse salmo endereçado a uma pessoa. Não faça isso. Se você estiver em um grupo e vocês estiverem com um objetivo ali, as pessoas permitirem que aquela energia seja magnetizada para que algo se transforme, é um ponto. Outro ponto é você fazer isso a bel prazer. Portanto, cada vez que você ativar uma ferramenta que envolve o contexto magístico, o contexto ritualístico, entenda que você precisa respeitar livre-arbítrio. E, sobretudo, a tua realidade também pode ser trabalhada ali, desde que você não coloque nenhuma peça de xadrez referente à realidade ali. Eu vou dar um exemplo simples antes da gente entrar na explicação do salmo, que é super poderoso esse salmo. Eu vou compartilhar com você que está me acompanhando para que você possa entender a profundidade, sentir e aplicar. Digamos que você esteja almejando uma função em uma empresa. E aí, beleza, você quer entrar naquela empresa. Ótimo, você vai se preparar para assumir um cargo. Se você estiver almejando algo que não é seu, que alguém já ocupa, você vai movimentar algo que vá mexer com a realidade alheia. Então, quando você consegue ser genérico, muitas vezes, mas voltando as melhores energias para a sua realidade, como, por exemplo, eu estou em plena abertura para que eu receba a melhor função dentro daquilo que eu estudei. E aí você vai receber a melhor função dentro das leis naturais do universo.
Todos os livros religiosos falam sobre isso, os livros também de ocultismo falam sobre isso. Então, vamos respeitar essa máxima para que as coisas fiquem dentro da luz, dentro do caminho da luz, que é super favorável. Lembrando, a magia é uma ferramenta. O condutor, ele pode se ligar a qualquer tipo de força, seja ela benéfica ou não, seja ela luz ou sombra. Então, vamos entender, dá para se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, mas o objetivo hoje é entender a aplicação dessas palavras poderosas e seus significados para que você possa começar a atuar na tua vida. E se você gosta desse tipo de assunto, e eu pretendo dar a oportunidade que os inscritos aqui do canal se aprofundem também, escreve aqui nos comentários que você gosta, que você quer se aprofundar, que você quer entender mais. Lembre-se também de deixar o teu like e de garantir que você está inscrito ou inscrita aqui, porque só assim você vai receber os demais conteúdos. O ponto é, a tua elevação através do poder vocálico, mas não só do poder vocálico, do poder da energia que você está colocando em algo, tem muita relação com o poder dos salmos. Dentro da minha caminhada de estudos, eu também estive estudando muito o poder dos mantras, dentro do hinduísmo, de outras vertentes, que também são iniciáticas. O Egito antigo é fascinante com suas intersecções superpoderosas em relação à espiritualidade atual. Mas o que nós temos também de ferramenta e é superpoderoso e tem uma popularidade maior entre as pessoas são as escrituras que estão na Bíblia, que muitas vezes são mal interpretadas e também interpretadas ao pé da letra. Os salmos são super antigos e eles serviam como uma ferramenta que Davi colocava para proteger, para expandir, para curar, para melhorar. A depender da finalidade, era empregado de um jeito, com um sentimento. A depender da finalidade, se colocava um outro sentimento, uma outra energia. Mas, em quase totalidade, os salmos foram escritos por Davi. Não em totalidade, uma porcentagem muito menor foi escrito por outras pessoas que não era o Davi. Mas, em quase a totalidade, foi recebido por Davi, que era um grande mago, que era um ser que recebia inspirações, tinha contatos com forças celestiais. O ponto é, o Salmo, ele pode trazer uma transformação na sua vida e você pode integrar ele às suas práticas, sendo religiosas ou não, porque ali tem uma chave para cada finalidade que você precisa. E existem várias interpretações, vários tipos de interpretações que são transliteradas, muitas vezes do aramaico, do hebraico, às vezes foi para o grego e veio para o português, foi para o inglês, depois do grego, e veio para o português. Então, existem traduções diferentes. Eu separei duas traduções, referente ao Salmo que eu vou explicar hoje, são traduções muito interessantes, tá? A Bíblia de Thompson é muito interessante, a do Padre Figueiredo também é muito interessante, tem a tradução da Vulgata Latina. Em algumas versões, existem salmos que eles estão em posições diferentes, mas aqui a gente vai seguir o padrão que todo mundo está acostumado hoje em dia, tá certo? Eu estou falando de um salmo poderoso, e antes da gente ir para o finalmente, você saber como você vai aplicar, vamos entender esse salmo? Vamos entender o poder dele para você fazer direito? Então eu vou colocar aqui na tela a possibilidade para que você possa entender. Eu vou compartilhar uma imagem, primeiramente com essa versão aí que eu falei do Padre Figueiredo, que é uma versão da Vulgata Latina. Então a gente tem aqui o Salmo 110, que é um dos salmos mais proferidos, né, dentro de algumas situações, de alguns objetivos, e inclusive até no Novo Testamento ele tem uma conexão muito forte. As palavras que estão aqui, eu vou ler junto com você, depois a gente vai entrar dentro de uma explicação para que você possa entender o poder oculto que tem aqui. Porque muitas vezes as pessoas leem as palavras e acham ao pé da letra
que aquilo pode significar algo que não tem a ver com o verdadeiro significado iniciático e a aplicabilidade disso em situações. Então, aqui, vamos ler as palavras junto e entender o contexto, depois eu vou explicar significados, tá? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor estenderá desde Sião o cetro da tua potência. Domina tu no meio dos teus inimigos. Contigo está o principiado no dia do teu poder. Entre os resplendores dos santos, eu te gerei antes da alva, das entranhas da aurora. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua mão direita. Ele despedaçou os reis do dia da sua ira. Ele julgará as nações, encherá tudo de ruínas, esmagará as cabeças de muitos na terra, beberá da torrente no caminho. Por isso levantará a cabeça. Tem uma força, tem um ocultismo aqui, tem algo muito profundo para elevação, para um poder pessoal, para uma conexão com o sagrado. Essa é uma versão. Nós temos alterações, eu vou colocar uma outra versão para você poder entender que existem pequenas alterações. Mas o ponto é você encontrar aquilo que você entende como significado. Qual o significado que mais entra em sintonia com você? Esse que é o grande X. Aqui uma outra versão, você vai ver que tem pequenas diferenças. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor, e não se arrependerás. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos. Ferirá os cabeças de muitos países, beberá do ribeiro no caminho. Por isso exaltará a cabeça. Essa é uma outra versão, para você ver. Existem diferenças. Existem interpretações diferentes. O que eu quero que você entenda aqui é que o significado dentro da interpretação é interessante. Eu acho essa versão, a primeira versão que eu coloquei, mais fidedigna, mas tem muita gente que usa essa segunda. E aqui eu vou explicar alguns elementos importantes para a gente poder ter aqui como padrão para você também reforçar isso, porque não adianta não entender. Se você não entende alguma palavra, algum significado, você tem que pesquisar. Vamos entrar, então, dentro de uma explicação mais profunda para você poder aplicar, repetir em momentos adequados. Se é o teu propósito daquela elevada, aumentar o teu poder pessoal, ir em direção ao Altíssimo, a poderes celestiais, é muito interessante esse despertar interior, utilizar esse salmo. Existem outros diversos, nós temos 150 salmos. Você vai ter oportunidade aqui de também se aprofundar nisso, se você gostar, se você interagir. Então, esse Salmo 110, ele é considerado um salmo tradicional, dentro dos estudos cabalísticos, magísticos, místicos, iniciáticos. Ele é uma conexão com a tua autoridade espiritual. Você tem a conexão com essa autoridade espiritual. E aí, a gente vai fazer uma leitura esotérica aqui, uma leitura mais voltada, claro, falando de esoterismo, mas jogando no exotérico, porque está aqui em público. Então, essa questão do rei, essa questão de ativação, ele está falando de um rei interior. Ele está falando de um padrão que governa as forças invisíveis. Então, a gente tem uma fórmula aqui que muitas pessoas não se atentam, que é uma fórmula
de entorno, de poder. Quando você entra na primeira frase, por exemplo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Senhor significa fonte divina. Na Cabala, Cabalá, Keter. Meu Senhor, o princípio divino manifestado no homem. Tiferet. A gente está falando num aspecto cabalístico, árvore da vida aqui. Ou seja, o texto, ele descreve a conexão, a coroação da consciência espiritual de cada ser humano. E isso, dentro de uma ritualística, é super forte, gente. Sabe? No momento que você compreende que existem forças que muitas vezes querem intervir, você começa a ativar a sua força para o domínio dessas forças inferiores. A questão dos inimigos, ela simboliza todos os impulsos caóticos, as forças desordenadas, os distúrbios psíquicos que cada ser humano pode ter, as influências espirituais adversas, os ataques espirituais, muitas vezes que são colocados. Vamos enxergar com uma outra ótica, muitas vezes uma palavra que pode parecer forte, uma chave iniciática. E aí você deve ter observado que em um momento do Salmo também, existe a palavra à direita, né? Que muitas vezes as pessoas consideram direita e esquerda como polaridades. Então a gente tem um poder ativo aí, quando a gente fala isso, o poder de conexão com a luz, com essa autoridade espiritual, e sentar à direita. Será que você já ouviu isso em alguma prática religiosa ou alguma cerimônia? Seria governar as forças invisíveis a partir de uma autoridade divina que foi delegada, a partir de uma conexão, de uma permissão. Então, tudo tem que ser permitido. Tudo é necessário que haja uma permissão. Você permite? Então, você vai ter uma conexão. Não é interessante isso? Depois eu vou falar como que você pode reforçar isso dentro dos teus dias. Quantas vezes seria importante você repetir? Tá? Em quais situações e conexões. Mas antes disso, vamos falar um pouco mais sobre essas questões que eu separei aqui, alguns tópicos, para você poder entender. Quando a gente fala sobre Sião, né, muita gente não entende o que é Sião. Às vezes existe uma interpretação até distorcida sobre isso. Magisticamente, quando a gente fala cetro, né, é um objeto de poder, é um objeto que conecta o céu e a terra, as forças da terra em conjunto com as forças dos mistérios divinos. Aquela vontade espiritual, os enigmas sutis, e esotericamente é a conexão e o centro espiritual que nós podemos ativar no mundo em que vivemos, né? Essa conexão entre o céu e a terra, na leitura hermética, é o eixo vertical do ser humano, o eixo da consciência. Lembra? O que está em cima é como o que está embaixo? Eu gosto muito e sou um estudante e estou me aprofundando cada vez mais em relação ao hermetismo. Por muitos anos eu venho estudando isso e quero compartilhar com cada um que está aqui, né? Poder espiritual, então, que se manifesta desde o eixo da tua alma e conecta com a realidade. Agora, muita gente pega, né, nesse ponto, que é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Ele é profundamente magístico e profundamente esotérico. Quando fala tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, essa figura no esoterismo representa o caminho sacerdotal, o sacerdócio eterno que cada um pode ter em relação àquilo que escolhe, e justamente a conexão e a mediação entre os poderes divinos e os poderes que estão aqui na Terra. O poder do iniciado, que acaba se tornando um canal permanente da inteligência divina que habita em cada um de nós, mas ela precisa ser
ativada. Por isso que muitas vezes fica mal compreendido isso. Mas aqui a gente está para auxiliar nesse uso ritualístico, magístico, tradicional, aplicável. Eleve sua consciência. Entenda o que são padrões de conexões. O que é uma consciência crística, né? São vários termos que estão em vários lugares da humanidade e geram conexões entre vários povos. Então, quando a gente fala em tradições salomônicas, cabalísticas, a gente vai ter o Salmo 110 usado para estabelecer uma autoridade espiritual sobre qualquer força invisível, fortalecer a tua liderança espiritual na tua caminhada, quando você precisar conduzir algo, quando você precisar ensinar. Lembra de todos os pontos que eu falei, a tua caminhada, não interferindo na de ninguém. Alguém está te pedindo uma força? Eu estou aqui fazendo um salmo. Você quer participar de livre e espontânea vontade? É uma coisa. Tem gente que impõe isso. Aí não. E aí você está entrando num lado de forçar a pessoa. E quem força, quem pega a liberdade do outro e suprime, está realizando algo que não é da luz. É trevoso. Então, coroação, autoridade espiritual recebida, domínio dos inimigos, e esses inimigos são inimigos interiores, não é o teu próximo, o maior inimigo está dentro de cada um. Esse sacerdócio é a ligação entre o céu e a terra, conhecimento dos mistérios, e o julgamento é a restauração dessa ordem divina que você tem também habitando no teu ser. Então, existem muitas conexões. A descrição de um processo completo iniciático de ascensão espiritual, o salmo em si, nenhum deles, não é só uma poesia. Ele representa uma sequência de ativação de poder espiritual. Então, para aproveitar isso, existem diversas interpretações. Mas quando a gente fala sobre Senhor, Senhor Supremo, a fonte divina, a consciência que conecta o homem, e todos esses significados que eu passei, é para que haja a aplicação correta. E quando que eu devo fazer, né, esses salmos? Encontra um lugar da tua casa, e esse lugar, ele pode ser um lugar que você vai firmar essa egrégora. Você vai entrar em conexão. Todos os dias, a princípio você quer trabalhar esse, eu posso colocar outras opções aqui. Eu estou explicando ainda aqui de uma forma bem simplista, tem algo mais profundo que você pode ter, conexões que você pode entrelaçar dentro desse uso dos salmos. Mas, escolhe um horário do dia, vai lá, pega a tradução que mais lhe é cabível, eu dei aqui duas opções, você pode pegar na Bíblia Online também, que é a tradução da ACF, né, ACF, e você pode falar, mas não fala só da boca para fora. Fala sentindo. Agora que você entende também alguns significados ocultos, esteja inserido no contexto. Pega um horário, tem gente que gosta de fazer pela manhã, faça pela manhã. Tem gente que gosta de fazer 3 vezes ao dia, e eu acho legal, repetir 3 vezes. Você pode repetir 3 vezes na mesma hora que você fez, para potencializar a trindade, para potencializar aquilo. E como é que eu sei se funciona? A repetição, o aprimoramento e também o seu padrão de consciência em relação àquilo. Se você já faz isso, já ativa isso de uma forma magística, que é o poder da tua palavra, você já faz acreditando, certo? Ninguém ativa um poder maior se não acreditar. A gente tem exemplos da caminhada de Jesus que ele dizia o seguinte, que para que ele pudesse intervir com todo o poder que ele conhecia e aplicava, era necessário que a pessoa desse a permissão. E a permissão era acreditar que já estava feito, para que as energias pudessem ser manipuladas de uma forma condizente para o objetivo ali. E esse é um assunto até mais profundo, para a gente poder entrar em outras camadas. Essa possibilidade que você tem hoje aqui já tem um alto padrão
de conexão. Você não vai olhar mais os salmos da mesma forma. Você não vai mais se referir a eles da mesma forma. Muitas pessoas até comentam, né? Olha, mas essa salmo é meio pesado, tem algumas palavras fortes, porque não entendem o contexto, a chave iniciática do objetivo final, a codificação que estava ali. Se você abrir, por exemplo, o Corpus Hermeticum, o Bhagavad Gita, outros livros de outras tradições vão ter palavras também nesse estilo, algumas vezes que não são compreendidas de forma literal. Então é necessário entender um contexto mais profundo, simbólico, mergulhar nisso, para que você, entendendo, direcione. E isso é com o tempo, é estudando, e aqui você vai ter essa oportunidade. Tem outros vídeos com outras matérias aqui para que você possa colocar no teu livro da vida e ter um aprofundamento maior. Ponto super importante dessa trajetória é lembrar que a tua caminhada é individual, mas você está num mundo coletivo. Você é responsável pela tua caminhada e é responsável por não interferir na caminhada alheia. O caminho de quem interfere na caminhada alheia é um caminho de retorno. E o caminho de quem respeita o livre-arbítrio também será um caminho de retorno. E se sempre será um caminho de retorno, o que compensa? Dentro de um aspecto da eternidade que você estará vivendo junto à tua existência. Cabe essa reflexão, cabe essa emanação para que a gente possa cada vez mais evoluir com os conhecimentos e colocá-los em prática. É super importante. Coloca aqui nos comentários qual é a tua relação com essas palavras. Que tipo de profundidade você está colhendo disso e quais são as tuas principais dúvidas. Porque assim eu posso ler aqui os comentários, observar quais são as suas principais dúvidas e em um próximo vídeo, quando eu tratar de um outro tema, eu posso já responder essas dúvidas de uma forma mais aprimorada, para que assim a gente possa ter conexão e de uma forma saudável e ilustrativa também, você possa aplicar na tua realidade passos importantes para a tua lapidação espiritual. Gratidão por você estar aqui. Lembre-se de deixar o seu like, de se inscrever, tocar no sininho e de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vale a pena também entenderem isso. Porque a próxima vez que alguém bater na sua porta e pedir que você resolva algo, você diz, você também tem ferramentas para isso. Você sabe muito bem o que é melhor na tua caminhada do que eu. Então, aplique na tua realidade para que você receba ideias e uma expansão dentro de vários hemisférios. Um grande abraço e eu vejo você com certeza aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!